Pode desligar. Alô? Alô? Digitei. Vocês estão me ouvindo? Tinha caído a internet aqui. Agora está. Oi, Daniel, estamos ouvindo. Pode começar quando você quiser. Ah, sim, foi mal, a internet tinha caído. Então, eu parti de um modelo simples que a gente tinha feito. Aqui essa parte importante, né? E aí eu só coloquei para ver os dados. Uma coisa que é importante, que a gente também, que não deu tempo, é que assim, semana passada quando a gente viu que tinha vários dados que são NA. E a gente considerou esses NAs como sendo, tipo, lá dizia o que era NA, né? Por exemplo, quando era entrada lateral, o NA era que não tinha entrada lateral. A gente falou, beleza, então a gente não precisa fazer nada com NA por enquanto. Mas tem alguns dados, por exemplo, aqui, esse dado não tem 1460, ou seja, tem 8 valores que são faltantes. A gente achou que não tinha valor faltante, mas tem. A gente percebeu, eu percebi isso depois, mexendo aqui. E isso teria que ser tratado, não foi, isso acaba afetando o modelo, né? Mas aí, fiz a divisão dos dados de teste e os dados de treino, botei o histograma, só para ver como era o formato dos dados normais e tal, se eram normais ou não. Isso é uma coisa importante também, que eu li ontem, também eu não fiz, porque também não li. Mas as regras lineares em geral, independente de ser por método de mínimo quadrado, ser por reach ou qualquer um dos métodos, eles esperam que, para fazer a regressão, é melhor que os dados sejam com a distribuição normal, a saída. Ou seja, o nosso Y teria que ser uma distribuição normal. Eu até vi no Kaggle várias pessoas usando um caderno que eles fazem a transformação do logaritmo para poder normalizar essa curva. Porque a nossa curva não é nem um pouco normal, se a gente fazer o logaritmo. Se a gente transformar pelo logaritmo, ela está bem mais normal. E aí, por isso, bastante gente faz essa transformação. E eu acho até que é por isso que o Kaggle usa os valores, o erro que ele usa, que o Kaggle considera nesse exemplo, é um erro logarítmico. E ele fala lá que é porque, se você usar o erro logarítmico, um erro numa casa de valor maior não vai influenciar mais numa casa de valor menor. Os erros vão influenciar ao mesmo tempo. Isso é uma vantagem, né, com certeza, e tem essa questão de se você está trabalhando com dados logarítmicos, você normalizou um pouco mais seus dados, né, porque os valores muito distantes vão chegar mais perto, então isso seria importante. Aí eu peguei só essa correlação, coloquei para ordenar aqui, vi quais eram, a gente já tinha feito isso semana passada, os que têm maior correlação foi contra-intuitivo quando a gente viu pela primeira vez, porque a gente achou que o lot area seria o que tem maior e ele tem só 0,26 a correlação dele com o preço de venda, mas é porque também, quando você compra uma casa, se você for parar para pensar, a área do lote é bem menos importante do que a área construída.
você pode ter um lote gigante que não tem quase nada construído. Então, o valor é bem mais dado pela área construída, que é o que é dado por esse ground area, que é tipo a área acima do solo. Só que o que é o mais impactante aqui é a qualidade geral da casa, que é um valor que vai de 0 a 10 e que diz assim, a casa é muito bem feita, é meio bem feita e coisa desse tipo. Aí, beleza. A gente pegou, isso aqui já tinha feito semana passada, a gente só estava traçando uma regressão simples para ver se os dados estavam, como é que eles estavam ficando. E a gente usou, nesse caso, a gente só usou essa variável, que foi a que tem a segunda maior correlação, né? Que é a área construída acima do solo. E aí, o erro RMS deu 56.084, e o erro percentual, na verdade não é percentual, deixa eu escrever aqui erro percentual, mas foi só para ter uma noção de como é que está. Esse erro RMS, que eu acabei de achar, pelo valor médio que tem nas casas. Aí aqui nesse caso deu 30%, só para poder comparar os modelos por lá. Que surpreendente foi melhor do que com todos os outros modelos que nós fazemos dados e tal, mas não entendi. Karine? Entendi o que você falou. Tá Seu cortando um áudio pouco. cortou um pouco. Você podia repetir a última parte? Essa parte aí que você falou da célula 11? Karine, tá me ouvindo? Eu não entendi o que você falou. Ah, sim. O que eu disse foi que me surpreendeu bastante, mas esse modelo, que é o nosso mais simples, quando a gente foi para submeter os dados de teste no Kaggle, foi o que teve a melhor pontuação. O nosso erro com ele, o erro algorítmico, né, que é o valor que o Kaggle usa, deu só 0,29. Enquanto com os outros modelos, que são modelos que usam mais variáveis e tal, o erro é sempre maior que isso. Aí eu parti para o segundo exemplo, que é o que eu tentei fazer, que foi usando 3 variáveis, que são as 3 maiores, as 3 com maior correlação, que não deu problema, porque teve algumas que eram variáveis categóricas, aí deu problema para usar e tal. As 3 que eu escolhi foram essas 3, foi o quality, que é a qualidade geral da casa, a área acima do solo, que foi essa que a gente acabou de usar aqui em cima, e First Floor SF, que eu não lembro agora o que é. Mas quando eu usei essas 3, o erro nos nossos dados de treino acabaram diminuindo, foram para 40 mil, em vez de 56, né? Em percentual caiu de 30 para 22. Eu falei, ótimo, está seguindo o que eu imagino que é o certo. Então, vai ficar melhor no Kaggle. Gerei o dado e joguei para o Kaggle. Quando eu joguei para o Kaggle, esse ficou muito pior que o outro. O erro desse modelo foi para 0,77, foi bem alto, em todos os modelos que eu testei, foi o maior. Aí eu falei, pô, estranho, mas pode ser algum problema com a variável. Aí vim e fui usar todas as variáveis. Mas na hora de usar todas as variáveis, eu tinha um NA que eu usei no fio NA para substituir esses valores. E tem essas variáveis aqui que tinham valores faltantes demais, e o fio NA não resolveu. Valores faltantes. Eu imagino que deve ser. Então, vou jogar no Kaggle. Quando eu gerei os arquivos e joguei para o Kaggle, deu 0,40. O erro no Kaggle maior do que o erro. Opa, eu acho que caiu aqui. Eu estou na internet de hotel aqui, tá horrível. Deixa eu tentar. Bom, você está me ouvindo ainda? Cortou uma parte, acho que a internet caiu.
Ô, Dan, tá com bastante ruído a ligação sua, velho. Não sei se tem alguém falando aí no fundo. Parece que tem uma TV ligada, alguma coisa assim. Rapaz, pior que não tem nada, velho. É que eu tô num hotel aqui, tá ligado? Eu tô com a internet fodida de hotel. Mas. Deixa eu ver aqui. Fechar a porta aqui. Tá cortando ainda ou como é que tá? Deu uma melhoradinha, acho. Parou de ter som de... Assim, o som da TV ficou mais baixo, né? Uhum. Ficou mais baixinho. Eu fechei todo o quarto aqui com a porta fechada, sacou? O engraçado é que corta só a voz, mas o som da TV continua frequente. Eu tô acabando já aqui. O negócio é que eu tô no hotel, eu não tenho o que fazer. Mas deixa eu só terminar de compartilhar e... Porque eu realmente não entendi, sacou? Deixa eu ficar apresentar. Tô entrando de novo no computador. Tá no Viva Voz, Dan? Não, tô no fone de ouvido, velho. E o microfone do fone. Deixa eu... Ok. Não, de boa, de boa. Não, pior é que não tem nem como... Eu não sei como é que eu faço pra trocar o fone para do celular, sacou? Tá aparecendo a tela do computador de novo? Tá, né? Vocês estão vendo a tela do computador aí? Tô vendo. A tela do computador, vocês estão vendo? É isso, aí eu gerei esse terceiro modelo com todas as variáveis, né? E quando eu submeti no Kaggle, ele deu... Que foi esse que tinha... Nos dados de treino tinha dado um erro percentual menor, 18%. Mas quando eu submeti ao Kaggle, ele deu 0,4 o erro, que foi menor, bem menor do que o segundo modelo, né, com as 3 variáveis, mas foi bem maior do que o primeiro, que foi só com uma variável. Aí eu comecei a ler bastante sobre isso, para tentar entender por que isso estava acontecendo. E aí eu vi várias pessoas falando sobre o problema de colinearidade, que é essa questão de que, assim, quando a gente vai fazer um modelo de regressão linear, as variáveis têm que ser correlacionadas, tem que ter uma grande correlação entre a variável que a gente está usando e a saída. Mas elas não podem ter relação forte linear entre as variáveis de entrada, porque senão o ruído que tiver no modelo vai ser amplificado e isso seria ruim para ele. E aí eu comecei a procurar meios de diminuir essa relação entre essas variáveis, que seria tipo dropando variáveis que tem uma correlação alta entre elas, fazendo coisas desse tipo. Só que eu não tive tempo de fazer isso hoje. Eu estava trabalhando, acabei chegando no hotel tarde e tal. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou tentar usar um método que seja mais... que resista melhor ao overfitting. E aí, por isso, eu usei o ReadCV, que ele tem um cross-validation. Tem ReadCV, tem LaSSO-CV, tem vários métodos que tem cross-validation. O que é isso? Ele divide o seu intervalo de teste, de treino, em vários mini intervalos. E ele usa esses mini intervalos para fazer uma parte de teste e uma parte de treino dentro dos testes, para você otimizar os seus valores. Aí eu tentei fazer isso para ver se melhoraria. Isso aqui que eu estou fazendo é justamente isso, porque esse read, ele tem um alfa. Esse alfa é um valor que ele vai dizer quão bem a curva vai se adaptar aos seus dados. Se você usar um alfa muito alto, a curva vai tentar passar por todos os pontos. Ela vai se curvar o tanto que for necessário para passar por todos os pontos. Já se você usar um alfa baixo, ela vai ser mais reta, não vai passar por todos os pontos, mas menos overfitting, pode ter um underfitting. E aí, isso aqui que eu estou fazendo, esse alfas, ele vai testar vários valores de alfa, nesse caso de 10 a menos 6 até 10 a sexta. E ele mesmo vai escolher qual é o melhor valor de alfa para um modelo. E aí, depois disso, eu fiz o fit simples, né, que a gente estava fazendo antes, e predisse para ver o que ia acontecer. Quando eu fiz isso, o erro RMS acabou ficando um pouco maior até do que tinha sido com a regressão linear simples, com o método dos mínimos quadrados.
Aí eu falei, talvez seja só porque ele não está dando overfit, mas quando eu for para os dados de teste vai dar certo. E aí eu gerei aqui e fui para lá. Vi qual era o meu alfa, né? O alfa que ele tinha escolhido, ele escolheu 100 como valor de alfa. Eu já sei que 10 menos 6, 10 assim, ele escolheu 100 como melhor. Só que quando eu fui para o Kaggle, eu também não consegui melhorar nenhuma. O valor deu de novo 0,40 e alguma coisa. Foi um pouquinho, quase nada abaixo do valor anterior, com todas as variáveis, usando o método de mínimos quadrados, mas foi ainda bem acima de com uma variável só, usando o método de mínimos quadrados. Aí foi isso, eu fiquei nessa dúvida do porquê que não consegui, com um número maior de variáveis, chegar num resultado melhor. Isso aí foi o que mais fiquei bugado tentando resolver, entendeu? E não consegui chegar na resposta. É um pouco estranho mesmo. Você disse que você conseguiu quando utilizando todas as variáveis numéricas? Usando todas as variáveis numéricas foi 0,4, o melhor que aconteceu. Quer ver? Onde eu quero aqui? 0,40 e alguma coisa. Aqui, ó. Usando todas as variáveis numéricas, 0,44 na verdade. 0,44,207. Com o read, 0,44,060. Com as três variáveis, só 3 variáveis, 0,77. E com uma variável só, que foi o primeiro que eu fui na doida, sem pensar muito, sem tentar limpar os dados direito em áreas, 0,29. Foi melhor. Isso é um pouco estranho, porque, tipo assim, Você selecionou todas as variáveis iguais, por exemplo, todos que você usou no treino, você teve o cuidado de, no teste, você selecionar só as variáveis que você usou no treino também? Sim, eu fiz isso. Eu dropei todos os valores dos dois datasets. senão não vai dar um erro. Você usando o Scikit-Learn, ele indica a dimensão dos dados. É verdade. Também recorreu Foi, na primeira vez eu não tinha feito. E aí ele apareceu a mensagem de erro, aí eu, caralho, é isso. Aí fui lá e eu tirei as outras variáveis. O que tá muito estranho para mim é que, tipo assim, semana passada eu tinha submetido só com todas as variáveis numéricas. Ah, mas é o método que eu utilizei é diferente. Esquece. Eu utilizei o método de regressão linear, Daniel, e peguei, em vez de você que pegou 3 variáveis, eu peguei 4 variáveis. Primeiro, eu fiz uma seleção para um coeficiente de correlação maior que 0,6. E aí eu encontrei 6 variáveis, e aí plotei o gráfico de dispersão, e aí vi o comportamento delas, e achei interessante pegar 4 variáveis. As 3 que você pegou, e mais uma outra. E aí, quando eu botei já no modelo de regressão linear, eu obtive um erro menor, por isso que eu estranhei. Talvez poderia ter sido o conjunto de teste, não sei. Você Ali fez... eu entendi. Você fez o quê? Você conseguiu quanto, Karine? Tem essa informação? 0,25. Usando as 3 variáveis, ou usando as 4 variáveis com regressão linear. Estranho, porque foi muito diferente do meu. O meu com as 3 variáveis foi esse aqui, 0,7. Que foi com... Deixa eu achar aqui. Com essas 3 variáveis, Overall Quality, GR Living Area e First Floor SF, que eu não sei o que é. E Não sei se tem qualquer coisa de errado nisso. Vou fazer aqui enquanto for isso. Eu vou testar aqui com o meu modelo. Dan, você pode testar adicionando a variável de Karine para ver, porque pode ser que só adicionando mais uma melhore o método dele. Pode ser. Qual foi a outra que você usou, Galinha?
Espera aí que eu vou verificar aqui. Tranquilo. Vou fazer 2 testes aqui com. É uma que é a área total do porão em metros quadrados. É total BSMT area. Assim tá certo? O BSMT, desculpe, SF. FFMT é assim, com as maiúsculas Total. certas? Total. Vou escrever aqui, fica melhor. Peraí. Vou mudar aqui no chat. Uhum. Estou submetendo um teste aqui, para ver quando é que sai. Aí, mandei aqui no chat, Daniela. Olha aí. Eu vou rodar aqui para ver o que acontece, mas enquanto isso, você podem discutir outra coisa, se tiver alguma coisa para discutir, não sei. Eu vou só ver o que vai acontecer com essa outra variável, vou submeter lá também. Quando é que deu o seu coeficiente de correlação quando você fez esse outro? Que deu esse erro? Coeficiente de correlação, tipo, de cada variável, de quê? O único coeficiente de relação que eu olhei foi esse aqui que está na tela agora. Depois de você treinar o modelo, qual é eu não olhei. Não. o R2? Você não olhou, Não cheguei a olhar. Não. Você pode olhar antes de refazer aí. O meu deu 0,71. Uhum. Eu tenho que dropar porque eu tenho... Carlinhos, você usou FIO-NA, alguma coisa do tipo, né, nesse Total Basement SF? Você pode repetir, por favor, Daniel? Você usou alguma forma de tratamento dos NAs, né, no Total Basement SF? Nessa quarta variável. Você usou algum tratamento para NA, né? Porque quando eu testei aqui agora, ele deu um erro com os NAs só. Nessa linha eu não tinha tratado eles ainda.
Qual foi o método que você usou, você sabe? Não, na verdade, assim, para o teste, eu substituí. Eu acho que eu só achei valores ausentes nos dados de teste. Aí eu usei o fio NA. Eu substituí com zeros nas colunas. Ah, sim. Sim. Verdade, foi aqui no... Foi no teste mesmo, deu errado. Certo. Não tem que olhar. Vocês estavam utilizando com regressão, com read? Você também, Karine? Ou foi a regressão linear pura? Eu utilizei em uma regressão linear pura e no outro o laço regression. Só que não houve assim, diferença grande, não. Eu vou apresentar aqui, vocês vão ver que tipo, os coeficientes da função de curso e o R2, eles são bem parecidos, os dois que eu treinei. O erro também de submissão do teste dá o mesmo, 0,25. Você apresenta agora, depois eu apresento, Karine? Sim, pode ser. Deixa eu só editar um negócio aqui. Então, vou botar aqui para apresentar. Então, eu fiz treinamento, né, com regressão linear. Eu fiz 3 treinamentos, 3 submissões de output, uma com regressão linear, outra com laço regression e outra com random forest. Então, aqui, né, primeiro eu fiz a importação dos pacotes, como a gente faz, tal. Carreguei os dados de treino e dados de teste. Botei o dado de predição que a gente quer saber, né, que é o preço da casa.
Aí aqui tem um describe, vou dar aqui tudo. São várias versões diferentes. Beleza, ele me retorna aqui. Aí a gente pode ver que tem alguns valores faltantes, variáveis categóricas. 81 contando com ID, beleza? Aqui é a distribuição do treino. Aqui é a distribuição, né, do preço. E aqui tem alguns valores que são objetos na string e alguns dados faltantes. Como a gente pode ver, aqui eu descartei todos os valores ausentes. Aqui eles vivem os valores ausentes, né? Que a gente tem. Eu não considerei os valores ausentes. Beleza, já removi aqui. Assim, por 2 colunas. Aí aqui eu fiz a diferenciação das características numéricas e das características categóricas. Já os valores ausentes. E aqui ele está exibindo para mim dados de teste, que eu botei para exibir só para tirar uma dúvida, para ver aqui quantos numéricos que tinham numéricos e quantas que tinham no treino. Aqui está exibindo 33 no treino e 27 categóricas. E 33 também no teste. Só como seu que comeu. Beleza, depois de ter excluído, eu testei para ver se realmente tinha excluído todos os valores do teste. Aqui eu não usei as variáveis categóricas, né? Só fiz mesmo para. Então, não. Você pegou isso aqui, eu peguei também. Você pegou isso aqui. Aí aqui agora, a gente vê que no dataset só restou dados numéricos e sem valores faltantes, né? E aqui eu fiz o teste para variáveis que tinham a correlação maior que 0,6, né? Aí aqui, no overall call, que a quantidade da construção, do material de construção da casa, como o Daniel falou, ela dá uma correlação maior, né? Aqui, no total da área de terreno construída também, no total de área do primeiro piso de área construída também. E aqui, eu não sei se é área verde ou área construída em cima, ele dá positivo também. Dá positivo também para a área da garagem, considerando a capacidade de carros. E eu acho que a área no teste quadrado, se não me engano. Aí, beleza. Aí eu fui analisar, né? Usei a Seaford e pedi um gráfico de expressão já com a curva de regressão. E aí, quando eu vou analisar isso, a gente vê aqui que o material, né, da casa, ele dá... Eu acabei não utilizando porque davam valores aqui muito próximos, né? Seria ruim para, quando juntasse com as outras variáveis, né, gerar a generalização do modelo, porque tem um comportamento bem diferente aqui dessas, por exemplo, do total da área do porão construída, dessa área verde e desse primeiro andar, né? Elas são um pouco parecidas, né? E essa aqui eu ainda utilizei, a área da garagem em pés quadrados.
essa daqui também, com a capacidade de carros, eu não utilizei, vou até testar utilizando essas duas, overall call e a quantidade, tamanho da garagem, considerando a capacidade de carro. Então, eu concatenei essas colunas para gerar meu conjunto de treino. Beleza? Então, aqui, né, a mesma quantidade de linhas. E aqui eu dividi para meu treino em treino e teste, né? Um teste para eliminar antes do teste de submissão. E aqui com a porcentagem de 20% dos dados para teste e 80% para treino. Beleza? Eu exibi aqui quantos dados de cada. E aqui eu treinei com regressão linear. Não passei nenhum parâmetro para ele. Aqui ele me retornou os coeficientes da função de custo, né? E aqui o termo independente da função de custo, né? Onde é que começa o gráfico. Aqui a gente tem o R2, que deu 0,71. E o erro, o conjunto considerando a diferença, né, entre os valores. Então, dá aí 31.554, né, dólares. E aí, aqui, preparando o conjunto de teste. Mas antes de mostrar o conjunto de teste, eu fiz uma coisa similar utilizando o laço regression, que é essa daqui. Fiz mesmo tratamento de dados, mesma seleção de valores aqui, né? Beleza, concatenei tudo aqui. Mesmo conjunto de treinamentos. E aqui eu usei o laço regression com um alfa de 0,1 e uma tolerância para erro de 10 elevado a menos 5. Aqui ele já rodou, né? Porque eu abri uma outra versão. Não é a mais atual. E aí, aqui, ó, você percebe que eu obtenho os mesmos coeficientes. O que vai mudar ali a partir da quarta casa decimal que eu tenho. Então, eu obtenho os mesmos coeficientes para a função de custo final. E o termo independente também muito parecido. E aqui ele mostra o número de interações que ele rodou até atingir a tolerância de erro especificada. Aqui, ó, o meu coeficiente de previsão também deu muito similar, muito parecido, utilizando o laço regression. E o erro também deu 31.554. Bem parecido. Também. Vou ver aqui. Já. Onde é que eu vejo essa submissão? Quando você vai ali na competição, tem. Ah, tem? Minhas submissões. Aqui. Foi a terceira e a quarta, e o erro deu, tipo, igual. O erro, tanto para Também pelo parâmetro que você utilizou, né? o laço regression. No conjunto de testes. E aqui, o melhor erro, né? O menor erro, foi utilizando floresta aleatória e todas as variáveis numéricas. E eu acho que está aqui.
Ou essa é a primeira? Não, essa é a segunda versão. É essa aqui mesmo. Beleza? Vou executar essa primeira parte igual, né? De todas elas. Deixa eu ver se é a mesma. Não sei se é a mesma. É. Parecida. Eu consigo rodar de novo, Lucas, essa daqui? Você abrindo o notebook, sim. Vá na versão que você quer e edita. Ah, sim. Acho que achei aqui. Tô conseguindo. Assim. Não, não é. É esse aqui. Não, não tô conseguindo acessar a versão anterior. A melhor versão. Deixa eu ver. Ah, eu acho que é por aqui. Você está visualizando a versão. Enfim, foi essa daqui. Tem os logs aqui de saída das células, então não estou conseguindo acessar para rodar de novo. Basicamente, eu fiz as mesmas verificações, né, do início das outras. Separei em variáveis. Primeiro, eu excluí os valores ausentes, as colunas com valores ausentes. Depois, separei em variáveis numéricas e categóricas. E nessa daqui, o que eu fiz? Eu usei como conjunto de treinamento todas as variáveis numéricas, né? Então, eu tive 33 colunas num conjunto de treinamento, contendo apenas variáveis numéricas. Aqui, como eu falei anteriormente, eu tinha
Não tinha feito no Kaggle, mas tinha feito no Colab. E aí eu tinha adicionado as variáveis categóricas por rótulo, usando o OneRun Code. E aí aumentou drasticamente o número de colunas, foi para 362 colunas. E aí eu decidi não fazer o treinamento. Aqui, quando eu rodo o treinamento, eu acho que isso estava errado. Beleza. Aqui, o meu erro é absoluto para o conjunto treinado com o Random Forest. Ele dá menor, né, do que os outros, porque eu acho que deu 31.500 e... nesse daqui dá 31.554 e aqui dá 17.591, né? A diferença entre os valores de um e outro. Então, esse daqui, tipo, é bem melhor, né? Aí aqui, os testes, né? Eu tenho 25 colunas e aí eu substituo. Na verdade, eu deixo as colunas com valores ausentes. Eu tenho esse retorno, né? Do dataset, eu tenho 25 colunas que são retornadas a mim. E aí eu preencho os valores ausentes que restaram, as colunas ausentes que estão faltando, com números zeros. E aí ele me retorna a predição, né? Fiz a mesma divisão de conjunto de teste e treinamento, 80% para treinamento, 20% para teste. E aí ele me retorna o array com as predições. Submetendo, né? Predição final. E no teste, utilizando o dataset, deu 0,15, o erro no final. Basicamente, utilizando todas as variáveis numéricas sem analisar os dados de dispersão delas. Foi isso que eu vou enviar aqui. Fazer o download dos 3 e enviar aqui no chat. E vou enviar no Instagram também. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu apresentar alguns insights. Karine? Oi? Deixa eu compartilhar a tela. Você está compartilhando ainda? Oi, desculpa. Eu esqueci. Certo. Como a gente já falou bastante da análise exploratória, eu peguei alguns insights um pouco diferentes do que foi apresentado até agora. A proposta é passar para vocês, para ampliar um pouco a gama de possibilidades, e no final eu vou comentar mais sobre que outro tipo de análise e abordagem a gente pode fazer. Beleza? Então, focar nos pontos diferentes aqui. Primeira coisa, eu tinha comentado a questão da distribuição. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Tá muito pequeno. Tá pequeno. Agora melhora bastante.
Beleza. O que eu fiz de diferente aqui em relação à última vez que eu tinha apresentado? Eu tinha mostrado o ajuste, a distribuição do preço de venda, como ela não se encaixava normal, e como o Daniel comentou, uma abordagem bastante utilizada em casos como esse é utilizar a distribuição, aplicar o logaritmo. Então, mais tarde eu fiz um teste que, em relação ao anterior, deu uma leve melhora. Como eu não trabalhei com os valores, as colunas com valores faltantes, visto que era apenas algumas que eu julguei que a maior parte não seria muito útil. E aí, um ponto de diferente, eu, nessa versão, eu pensei assim, eu quero trabalhar um pouco a questão de selecionar variáveis categóricas e numéricas. Que outro teste, que outra abordagem a gente eu poderia testar e apresentar para vocês. Então, aqui eu seleciono apenas quais são as variáveis numéricas e quais são as variáveis categóricas. Até aí não tem segredo. Temos, como o Karine mencionou, 33 numéricas e 27 categóricas. Fiz um pequeno preenchimento das variáveis categóricas, mudando para o próprio Pandas, e adicionei a categoria falta, né, missing. E um primeiro plot que ajuda a auxiliar é, se tratando de variáveis categóricas, é um box plot por categoria. Então, aqui a gente consegue ver como é a distribuição do preço mediante a cada variável categórica nas diferentes categorias, certo? Isso permite fazer algumas inferências. Como, por exemplo, você vê a maior dispersão na variável da vizinhança, que tem o maior número de categorias também. Você vê como o valor está mais distribuído mediante a cada bairro. E aí, aqui permite você ter uma análise, mas ainda assim, 27 variáveis é muito. Eu pesquisei um pouquinho que outra abordagem a gente poderia fazer, e eu encontrei um teste, One Way, para análise de variância, que basicamente testa a hipótese que cada categoria teria a mesma média. Então, utilizando isso, a gente poderia ver a disparidade entre as diferentes variáveis em relação ao preço. Então, aqui eu plotei isso. Então, serve como a gente está analisando a disparidade. Na medida que for diminuindo o valor, ou p-valor, é um aumento da diversidade entre as diferentes categorias. Então, para o meu teste, eu testei pegar apenas 5 variáveis categóricas, depois eu mudei de ideia e aumentei um pouquinho para as 10 primeiras variáveis categóricas com maior representatividade, segundo o critério de disparidade. Então, aqui a gente tem elas, a vizinhança, como funciona a cozinha, a fundação, condição de venda. E, diferente de uma abordagem One Hot Encoding, que aumentaria. Beleza, tudo bem que eu saí já de 27 para 10. Eu já reduzi a quantidade de colunas que geraria. Eu pesquisei que outra abordagem de codificar essas variáveis categóricas poderia ser feita. E pesquisando, eu encontrei uma abordagem bem interessante, que foi a seguinte: utilizando os insights de Panda, o que eu fiz aqui? Eu organizei para cada categoria, de cada variável categórica, a média do preço associado àquela categoria. Então, por exemplo, se eu pegasse um bairro, para cada bairro eu veria qual a média de vendas daquele bairro e ordenava de forma qual o maior número, maior o preço, o custo médio de venda daquele bairro. Então, isso me permitiu ter uma quantificação
em uma única coluna que representassem a ideia do custo. Então, eu transformei a variável categórica, é um tipo de label encode, só que com a representação, em vez de ser basicamente pela frequência dos seus dados, era associado ao custo de venda. Então, eu fiz isso para cada uma dessas 10 variáveis. Aqui foi antes de fazer a divisão. E isso concluiu a minha análise de variáveis categóricas. Partindo para a numérica, eu plotei a correlação de Pearson aqui, que ela é muito boa para você identificar correlações lineares, só que uma das hipóteses da correlação de Pearson é ter uma distribuição normal, que a gente já viu que nem sempre é o caso. Então, estudando um pouquinho sobre correlação, quando que a hipótese de normalidade não é um requisito tão grande, é uma correlação de Spearman, que não é tão diferente assim, mas ela intui um ordenamento entre os dados. Então, o que eu fiz foi plotar a correlação de Spearman para as variáveis numéricas, aqui. E, novamente, eu selecionei, das 33, eu selecionei 15 variáveis. Eu chamei de variáveis numéricas finais. Eu pensei em trabalhar criação de variáveis auxiliares, só que eu acabei abrindo mão, questão de tempo. Separei em validação e teste, só que eu não utilizei nenhum método de permutação quanto aos conjuntos de dados. Eu fiz da forma mais simples na primeira versão e esqueci de modificar. Então, acredito que, por conta disso, a distribuição de validação e teste não está igual, porque eu só peguei mediante a ordem de registro, não é muito indicado. E eu trabalhei com florestas aleatórias. Então, o primeiro teste que eu fiz foi com todas as variáveis numéricas, sem nenhuma distinção, apenas dropando as colunas com valores nulos. Eu consegui, no conjunto de validação e teste, a o erro médio absoluto, isso aqui. E aí, então perceba que eu estou trabalhando com 33 variáveis numéricas e o teste com 15 variáveis numéricas e 10 variáveis categóricas codificadas, eu consegui uma leve melhora. E a questão da distribuição não ser igual, você vê claramente na métrica em relação os dois conjuntos. Esse teste foi o que separei, não separei de uma forma muito indicada. Eu separei assim porque eu esperava trabalhar com outros métodos, além de floresta aleatória, onde eu utilizaria a validação para refinar o treinamento e o teste também. Só que vale ressaltar que esses três conjuntos, treino, validação e testes, eu estou trabalhando dentro do conjunto de treino. Até porque eu não tenho o valor final para comparar mesmo. Só via submissão. Então, eu tive uma leve melhora em relação a trabalhar com todas as variáveis numéricas, o que, a meu ver, é surpreendente. Porque analisando os dados, normalmente você espera quanto mais dados você forneça que seja melhor, tenha um overfit e você acabe... Você tem um sobreajuste e acaba melhorando essa parte do treino, mas perde quando você vai generalizar em dados que o algoritmo não viu. Trabalhei a distribuição. No conjunto de validação, foi melhor ainda, mas de teste perdeu. E aí, foi basicamente isso, mas eu separei alguns outros tópicos, o que poderia ser além. Na verdade, antes disso, eu vou mostrar os resultados. Esses 0.3, 0.31 foi
Novamente, aqui só foi regressão linear pura, utilizando todas as variáveis numéricas, eu consegui 0,36. E utilizando essa minha abordagem, 31. E falando de floresta aleatória, com todas as variáveis numéricas, eu tinha conseguido 0,1525. E depois da variável numérica categórica, eu consegui reduzir um pouco esse valor. Para 0,51. Utilizando, nesse caso, eu utilizei a mesma seed no método de floresta aleatória e na separação, o que permitiu essa comparação entre os dois métodos. Falando de melhorar a performance, no caso eu me foquei mais na análise exploratória, mas falando de modelo, uma forma é você fazer uma pesquisa dos parâmetros da rede. Tem diferentes abordagens, mas eu separei para mostrar duas formas que o Scalearning oferece, tem outras, claro. Uma é uma busca em grade, onde você pode dizer quais intervalos de valores e critérios, parâmetros do modelo, e qual a métrica que você vai utilizar. E aí, no caso, basicamente, ele vai fazer cada combinação, fazer um treinamento para cada combinação, verificar qual é o melhor score, e no final você consegue retornar qual foi o parâmetro que teve o melhor score. O ponto negativo dessa abordagem, como devem imaginar, a depender do modelo e conjunto de dados, um treinamento de uma interação demora, ainda mais se você for buscar no espaço de dezenas de hiperparâmetros de treinamento, pode demorar infinitamente. Então, uma segunda abordagem dessa busca dos parâmetros é uma busca aleatória. Você, da mesma forma, diz quais parâmetros você quer, mas ele vai fazer uma tiragem aleatória entre os diferentes parâmetros. E aí você já consegue restringir. Por exemplo, eu quero 100 amostras, 100 modelos com essa distribuição de parâmetros, com esse intervalo de parâmetros. Você manda a distribuição dos parâmetros a serem pesquisados. E você treina e você pega depois qual o modelo que melhor performou. Certo? Alguma dúvida até aqui? Como eu criei toda uma codificação no modo de treinamento, eu tive que ter o cuidado de replicar esse dicionário de codificação para o meu conjunto de testes. E aí eu criei um mapzinho aqui que fazia isso entre os dois data frames para cada característica. Por fim, testei um boosting, mas não refinei muito, então não vou nem comentar. Outras ideias, que outras abordagens poderia ter? Pesquisando um pouquinho, eu vi uma galera criando novas features, novas características com a coluna, por exemplo, pegar a área total, ou para algumas variáveis, colocar uma métrica ao quadrado, uma nova variável, ou uma outra abordagem. Claro que eu estou falando que mas cada uma não é exclusiva, né? Você poderia criar um booleano onde, em vez de uma variável que tinha disponível, é área da garagem. Em vez de você trabalhar a garagem como contínuo, você poderia converter essa garagem em um booleano. Tem garagem ou não? E passar para o modelo. Esse é um método que, para alguns, acabou melhorando o score. Outra abordagem que eu vi ser bastante utilizada é a redução de dimensionalidade. Por exemplo, a análise de componente principal. Seguindo um pouquinho o que Karine apresentou, o problema do one-hot coding, você passava um problema que já tinha 80 variáveis, 79, passava a 330, se eu não me engano.
mais de 300 colunas. Uma abordagem seria fazer essa redução de dimensionalidade por um método, seja PCA ou clusterização, onde você converteria, basicamente, você tem seu espaço de 300 dimensões, você faz as projeções, uma manipulação estatística, um estudo pela a projeção dessas 300 dimensões em um número menor, por exemplo, 30, com base na variância, média variância de cada um do espaço de entrada. Então, basicamente, você passaria todo o seu conjunto de dados de 330 dimensões para 30 e treinava em cima disso. Eu vi algumas abordagens feitas com PCA que mostraram resultados interessantes. Eu posso mandar fazer um compilado. Mas é só você olhar no próprio Kaggle, na parte de notebook, tem alguns trabalhos que são bem referenciados na comunidade. Onde você pode tirar vários insights, aprofundar essa parte de análise exploratória, criação de modelo. E para finalizar, uma outra abordagem bastante utilizada é fazer uma mistura de diferentes métodos. Então, aqui, cada um meio que focou. Vamos fazer uma regressão linear. Depois eu apliquei o Reed, Daniel, Karine, Lasso. Por que não fazer diferentes treinamentos e fazer uma média ponderada entre esses modelos? É uma abordagem que normalmente melhora alguns porcentos, tipo 5, 10%, que no âmbito global não é tanto, mas que em uma questão de competição acaba que pode ser o diferencial. Beleza? Foi basicamente isso que eu pensei em passar. Alguma dúvida? Bom, acho que com isso a gente conclui esse tópico do problema de regressão. É claro que não tem uma solução final, completa e um único caminho de chegar. Então, quem se sentir à vontade para aprofundar, testar outros métodos, depois quiser discutir em um outro momento, também sinta-se à vontade. Estou à disposição também. E a ideia é passar para o problema de classificação, que em comparação vai ser mais simples, mas permite testar uma outra família de algoritmos de machine learning. Show. Vou mandar o link. Na verdade, já mandou no grupo, né? Abraço, Daniel. Boa noite. Na verdade, eu vou enviar os notebooks no Telegram por aqui, não tem como enviar. Então, é isso. A gente terminou por aqui. Nós a discussão do desafio, né, de regressão. Semana que vem a gente já vai começar a discutir de classificação. Então, quem não fez de regressão, vamos iniciar aí de classificação. Como o Lucas disse, é mais simples. E aí é uma oportunidade, né? Pra gente treinar e discutir juntos. Então, até semana que vem. Tem pouca gente aqui. Eu queria discutir também. Não sei se vocês vão pegar disciplinas nesse semestre suplementar. Não sei como é que tá, como vocês vão se organizar. Mas o
né, o ramo mesmo, pensando em dar umas férias, uma semana antes de começar o semestre e a primeira semana do semestre suplementar. Eu queria ver com vocês para a gente dar uma pausa em uma semana, que é a semana que começa o semestre suplementar. E também queria saber de vocês, depois da matrícula, né, a questão dos horários, para ver se a gente se mantém no mesmo horário. Ou se a gente muda, altera o horário. Mas aí eu vou lançar a discussão lá no Telegram, né? Porque estamos em 4 aqui. E aí começamos melhor por lá. Boa noite. Valeu.